E como a gente prometeu, estamos aqui. Segundo encontro, segundo bate-papo, conversa. E eu estou muito feliz de poder te encontrar no seu smartphone, no seu computador, em qualquer plataforma digital. Não esquece de fazer a sua inscrição ali no nosso canal da Novo Tempo de Belém e ativar ali as notificações quando você clicar no sininho. E para quem está assistindo pelo Facebook, quando terminar de assistir, aí sim, você compartilha, comenta, curte, faz o que você quiser. Diógenes, eu vou pedir para você agora falar o nosso segundo tema desse encontro. Exatamente. Olha, o segundo tema, aliás, lembrando que o tema geral é Renascidos Novo Coração. Se ontem nós falamos sobre a palavra de Deus, hoje vamos falar sobre renascidos pelo arrependimento. Júnior Freitas, você alguma vez já se arrependeu de alguma coisa? Aliás, você já ouviu aquele ditado que diz assim, se arrependimento matasse? Nossa, é complicado, né? Tem gente que se arrepende por muitas coisas. Se arrepende, eu estava pensando assim na lista, né? Se arrepende por ter comprado alguma coisa. Você compra um produto e aquele produto lá na internet parecer ser tão bom e quando você recebe não é aquela coisa. Eu vou te dizer um aqui, Imagina quando a pessoa está fazendo aquele regime. Aí surge aquela mesa bem farta, bem bonita. E a pessoa comendo, né? Vai comendo, e depois bate o arrependimento. Nossa, por que eu comi? Eu tô achando que você já cometeu alguma coisa assim. Eu também mais ou menos. Comido demais. Por exemplo, também se arrepende de ter viajado para algum lugar que você achou que seria legal e não foi tão bom assim. Até mesmo se arrepender de ter namorado alguém. Se eu tivesse ouvido mais os meus pais, não é? Isso, e como acontece? Acontece muito. Porém, a Bíblia também nos apresenta aí vários casos de pessoas que se arrependeram. Porém, também, no nosso texto de hoje, podemos já ler aqui? Vamos ler o texto. A sua Bíblia aí, Mateus 3, do verso 1 até o verso 3. É um personagem que você, porventura, já deve ter lido várias vezes sobre ele, e é um personagem muito presente no início do ministério de Jesus. Aliás, foi ele que preparou o caminho para que Jesus pudesse vir aqui. Lembrando que nós estamos falando sobre a Semana Santa, semana especial de Páscoa, que é Jesus. Então vamos ler aí o texto rapidinho. Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, um personagem importante que tinha que preparar o caminho de Jesus. E como? Ele pregava sobre o arrependimento. Ele dizia assim, vocês pecaram, raça de víboras. Eu acho interessante a história dele, porque assim, você chamar alguém para pregar num ginásio, né? Imagina, chamar o Júnior Freitas para pregar num ginásio, lá não sei quantas mil pessoas, com som 100% digital, né? Aquela potência toda, é uma coisa. Agora, chamar o Júnior Freitas para pregar no deserto e pregar, falando, vocês são pecadores, vocês erraram, raça de víboras, não é qualquer pessoa. Sem dúvida. Agora, o interessante é que João Batista pregava esse tipo de sermão e assim, a multidão ia lá no deserto para ouvir a palavra dele. No fundo, o pessoal estava sedento, muitos estavam sedentos, né? O povo estava querendo realmente ouvir e percebia nele, né, algo diferente. Sem dúvida. Agora, ele tinha que preparar o caminho, né? Ele tinha que levar as pessoas à necessidade de um Salvador para que Jesus pudesse voltar. Então, isso que nós vamos falar hoje aqui. E eu gostaria de só lembrar a você que essa palavra arrependimento, ela vem de uma palavrinha grega. Uma palavrinha grega que é a palavra metanoia, que significa conversão, mudança de direção, mudança de mente, atitude, temperamento, caráter. É mudança, é você estar num caminho e você se converter, você mudar. Eu estou indo para um lado, não, esse lado não está legal, vou voltar, entendeu? Então arrependimento é você reconsiderar, você perceber que você está indo para o lado errado e você agora dá meia volta. Tá? É mais ou menos isso aí. É como se fosse uma viagem. Eu acho que quem já viajou ali, meio que na aventura, já passou por isso, né? De repente entrou numa trilha, entrou no caminho, viu que não era o certo, e agora? Vou em frente ou vou retornar? Mas eu vou gastar mais combustível, vou gastar mais tempo, mas é melhor investir mais para voltar, para tomar o caminho certo, do que ir até o fim no caminho errado. Aí fica complicado, né?
Vamos falar aqui sobre esse personagem também, o que ele pregava, né? Arrependimento e tal. E interessante que o arrependimento, quando é verdadeiro, não estou falando daquele arrependimento que você fala da boca para fora, me desculpa, não. Verdadeiro. Ele tem 3 áreas essenciais. A primeira delas é simplesmente a mente. E o que acontece quando a pessoa realmente se arrepende? Ela reconhece. Imagina você se arrependendo de algo que você fez. Você tem que admitir. A primeira coisa que você tem que fazer é admitir. Não, realmente, eu errei. E quando a gente não admite, aí já fica não é. difícil, né? Aí é mentira, né? Agora tem aquela questão também, Diógenes, quando a pessoa pensa que se arrependeu, como você bem falou, não se arrependeu, que é o chamado remorso, né? Sim, é diferente. A pessoa até se entristece, até chora, até fica triste, até chega a reconhecer o erro, mas aí depois vai fazer o erro de novo, de novo, de novo e de novo. Você se arrepende, entre aspas, né, pelo motivo errado. Às vezes o medo das consequências, né, que vai acontecer. Exatamente. Mas quando a pessoa se arrepende de verdade, é intelectualmente falando, né? Ela, não, eu realmente errei. Tá errado o que eu fiz. Eu não fiz o que é correto, né? Então a primeira coisa é mente. Você tem que ir para a razão e realmente analisar e ver, não, realmente eu fiz algo errado. É aquela situação, não, eu tô arrependido, eu reconheço que eu errei, não pelas consequências em si, mas porque eu reconheço da minha mente que aquilo que eu fiz foi errado. É porque é uma atuação do Espírito Santo, ele te convence do pecado, entendeu? Ele te mostra pela palavra que você errou. Entendi, mas não tem possibilidade de eu ter arrependimento sem o Espírito Santo me tocar? Não existe. Por mim mesmo, tipo... Não. Aí não existe. Tem que ser o Espírito Santo trabalhando, senão não vai ser arrependimento completo. Tem que abranger as 3 áreas. A primeira seria a emoção. A mente, aliás. A segunda, as emoções. E como é que funciona a questão? Isso que eu ia te perguntar, muito como é que simples. funciona? Por exemplo, você tem que ter uma tristeza pelo que você fez. Não é o remorso que você estava comentando aqui. É tristeza pelo que você fez a alguém. Seja Deus, seja algum parente seu, você falou alguma coisa que machucou alguém, você se sente triste pelo que você fez. Você fala, me perdoa, eu errei, eu falei que não deveria falar, te machuquei, eu estou triste, profundamente triste pelo que eu fiz. E a mesma coisa com Deus, você se sentir magoado, triste porque você ofendeu o Filho de Deus. Então, primeiro, a mente. Segundo, as emoções. E o terceiro, sabe qual é? Qual é? A vontade. A vontade? Sabe como é que funciona a vontade? O que uma coisa tem a ver com a outra? A vontade é quando você se arrepende, você primeiro reconhece intelectualmente, você agora se sente triste pelo que você fez e agora você toma a decisão, a vontade de não errar mais. Que legal, olha. Se não passar pelos 3, não é arrependimento. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui pra gente pensar. Digamos que a pessoa que está assistindo agora já passou por esses estágios. Não, eu reconheci que era errado, eu senti uma tristeza pelo que eu fiz de errado, eu tive até vontade de mudar, mas aí eu senti vontade de fazer de novo. E aí, quando eu me arrependo, eu ainda sinto vontade de cometer aquele mesmo erro? Você pode até sentir alguma vontade. Sim. Mas entre sentir e fazer, tem um... Aí que entra a vontade, tipo a decisão. Exatamente. De independente do que eu sinto ou não, eu não vou fazer isso. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos talvez aqui ouvintes ou pessoas que estão aí, internautas, que porventura já beberam muito no passado. Você pode ter sido uma pessoa que bebia álcool e você agora aceitou a Jesus como teu salvador, ou você podia fumar ou usar alguma droga. Quando você sente o cheiro do cigarro ou alguma coisa assim, você pode até sentir a vontade de dar aquela tragada ou de beber uma tacinha de vinho ou de álcool. A vontade é uma coisa, porque o teu cérebro está ali, né? Mas você diz, não vou fazer, porque não devo fazer. Então é diferente, tá? Não fique se punindo porque às vezes você tem a vontade. Se você não faz, você está deixando Deus atuar no seu coração. Vamos agora aplicar esse texto que a gente leu, isso tudo aqui, na vida do nosso amigo que está aí nos assistindo. Então aqui, reconheça primeiramente aí os seus pecados. Reconheça, você pecou. Agora, reconhecer o pecado mesmo é chamar o pecado pelo nome. Não é pedir, Senhor, perdoa os meus pecados genericamente. Você cometeu algum pecado, dê nome ao pecado. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, foi aquilo que eu fiz mesmo. Não presto, errei. Confessa, né? Reconheça que você errou, que você precisa de um Salvador. Aí agora sim, o segundo ponto qual é? Pedir perdão. Agora entra o pedido de perdão. Pede, mas pede mesmo. Senhor, eu não mereço o teu perdão, mas em nome de Jesus,
me perdoa. Eu sei que eu errei, já é a 50ª vez, mas Senhor, me perdoa, porque o Senhor é misericordioso, eu quero errar mais. Então esse é o segundo ponto. Aí, eu estava até comentando com o Júnior aqui, pode acontecer de você pedir perdão para Deus e não sentir que Deus te perdoou. Creia pela fé na palavra de Deus que Ele já te perdoou. Você não precisa sentir que Deus te perdoou. Você tem que acreditar que Deus te perdoou. Se você acreditar que Ele te perdoou, você aí está recebendo a bênção de Deus, que é o perdão. E eu gosto de pensar que a Bíblia é, como você falou, Diógenes, é o livro que a gente crê, não pela razão e não pela emoção. Porque tem coisa que a gente sente, e talvez você já deva ter passado por isso, de seguir o seu coração, de seguir os seus sentimentos e quebrar a cara lá na frente. E já teve aquele momento que você racionalizou a coisa. Não, isso daqui talvez seja certo, talvez seja o melhor. E tem gente que faz maldade racionalmente. Sim. Racionaliza a maldade e pratica. Ou seja, eu entendo que Deus ele não quer que a gente venha ser guiado nem pela razão e nem pela emoção. Sim, mas exato. pelo que assim diz o Senhor, a palavra dele. Assim foram com os profetas e com os grandes homens aí que ganharam destaque por Deus, porque muitas vezes não seguiram. Porque eu fico pensando assim, imagine na história de Abraão, só para a gente entender aqui. Racionalmente, como é que Deus iria pedir para Abraão sacrificar o seu próprio filho? E emocionalmente, como é que Abraão ia entregar o seu próprio filho para ser sacrificado? Até que pela fé, ele creu que era a palavra do Senhor e ele foi então obedecendo a Deus. E Deus então surpreendeu Abraão, né? Para a gente não deixar o pessoal pensando que ele fez isso, não, de forma nenhuma. Deus impediu que esse sacrifício acontecesse e então o que a princípio era tristeza se tornou alegria. Assim quando acontece quando a gente se arrepende. Antes era tristeza e agora quando eu me arrependo, esse momento de tristeza se torna em alegria. Bom, eu apresentei aqui as 3 aplicações, né, que foi a primeira aqui para você reconhecer os seus pecados, a segunda para você pedir perdão, a terceira para você receber o perdão de Deus e faltou a quarta. Sim, qual é a quarta? A quarta é você viver agora uma vida vitoriosa ao lado de Cristo. Ele te salvou do pecado, não no pecado. Cuidado. Pedir perdão a Deus e continuar pecando deliberadamente é brincar com Deus. Então você precisa ser salvo do pecado. Entendeu? Você agora confessou, deixou, agora você não quer mais pecar. Isso quer dizer que eu nunca mais vou errar? Não, você pode até errar. O próprio João fala, se errarmos, se pecarmos, temos um advogado, né? Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Mas que seja por um deslize, não por um pecado que você cometa porque você tem rebeldia contra Deus. Esse pecado Deus não pode te perdoar. Se você continua pecando contra Ele, vai pecando, você pode até cometer o pecado imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Isso. Mas se você está lutando, está ouvindo a voz de Deus te chamando para a vida nova, para deixar o pecado, sinal que Deus está atuando e você está ouvindo o Espírito Santo falar. Meu amigo, queria te fazer uma pergunta para a gente poder encerrar aqui. Para você, é mais difícil se arrepender de um pecado que só Deus sabe e ninguém mais, só você e Deus? Ou você acha que é mais fácil se arrepender de um pecado que todo mundo sabe? Um pecado que você fez, um pecado aberto, todo mundo sabe. Tem alguma diferença? Você acha que é mais fácil se arrepender de qual? Será que tem alguma diferença? Ou será que todos eles são a mesma coisa? Analisa bem essa pergunta e responda para você mesmo. Tá bom? É isso aí. O tema de amanhã, podemos falar? Vamos lá. Qual é o tema de amanhã? O tema de amanhã, renascidos pela fé. Incrível, né? Então, amanhã então a gente vai estar aqui. Mesmo horário, no mesmo bate-papo. Então, eu não vou anunciar, né, o texto, mas você já fica aí preparado para poder acompanhar com a gente nesse mesmo horário aí. Tá? E vai compartilhando entre os seus amigos, vai aí curtindo o nosso canal no YouTube, vai curtindo aí as nossas postagens no Facebook. Vamos lá, vamos divulgando. A gente se encontra, se Deus quiser, amanhã aqui na nossa semana especial, Semana Santa. É isso aí, um abraço. Tchau.